Olá galera, paz! Hoje eu resolvi deixar a vergonha de lado para estar compartilhando com vocês o testemunho da minha vida, o grande milagre que Deus fez acontecer na minha vida, amém? Bom, há um tempo atrás, quando eu era criança ainda, tinha por volta dos 5, 6 anos mais ou menos, e começou a me dar uns ataques de medo, assim, muito forte. E quando a gente é criança, a gente não sabe, assim, dizer ao certo o que a gente está sentindo. Então eu só conseguia falar pra minha mãe que eu tava com medo. E aí, esses ataques eram muito fortes e eu chorava demais, assim. Minha mãe chamava minhas primas pra brincar comigo, pra me distrair, essas coisas. Eles me levavam em bezendeira, essas coisas, mas nada adiantava, sabe? E conforme eu fui crescendo, esses ataques foram continuando. Só que eu passei a ter vergonha, ter medo de contar pra minha família. Então eu passei a esconder pra mim. Tipo assim, aquele é o segredo da minha vida e que ninguém podia saber, sabe? Eu tinha muito medo das pessoas saberem. E aí com 14 anos meu pai faleceu, aí a situação no Brasil ficou muito difícil. E aí a gente teve que vir aqui pro Japão. E quando a gente vem pro Japão, assim, a gente imagina tanta coisa, né? Que vai ser tudo lindo, maravilhoso. Só que a realidade daqui é totalmente diferente. E logo que a gente chegou, a gente passou muita dificuldade. A gente foi morar no meio do nada. E foi muito, muito difícil. E lá tinha a Karina, que é uma amiga, assim, que eu considero como uma minha irmã pra mim. Eu gosto muito dela. E ela foi meu apoio ali, assim, sabe? Eu nunca contei nada pra ela, só que ela era tão engraçada que ela me fortalecia, sabe? Assim, fazia eu sorrir, né? Em muitos momentos eu pensava em me matar, em sumir ali. E ela que me fazia sorrir, sabe? No meio do nada. E aí, depois a gente passou um tempo, a gente mudou pra cidade, né? Uma cidadezinha. E lá eu conheci mais brasileiros e tal. E aí eu passei pra balada, passei a me divertir, sabe? Passei a ter bastantes amigos. Mas era aquela coisa, era uma alegria passageira, sabe? Porque por mais que seja divertido e tal, eu não tinha paz, sabe? Eu colocava minha cabeça no travesseiro, ou quando eu tava sozinha, vinha aquela coisa, vinha aqueles ataques de medo e eu me sentia sozinha, sem ninguém, apesar de ter muita gente, sabe, que gostava de mim e tal. E então, assim, era muito difícil. Aí a Karina, ela apresentou pra mim o Ricardo. Aí com 19 anos a gente casou. E quando a gente casou, tava inverno, então assim, deu pra esconder do Ricardo, né? E aí ele falava assim, nossa, por que você tá tremendo, né? Daí eu falava assim, frio, né? Ele só conseguia falar isso. E aí ele me enchia de coberta, sabe? Só que aí chegou o verão, aí não tinha como esconder do Ricardo. Aí eu peguei e tive que contar pra ele, e o Ricardo foi assim, a primeira pessoa assim que eu contei. E eu falei assim pra ele que eu precisava conversar algo sério com ele, né? Porque realmente era algo sério. Eu tinha medo assim dele, da reação dele, né? Não sei. E só que ele foi assim super compreensivo, sabe? Ele falou: "Não, amor, você não precisa ter medo. Eu tô aqui, né? E quando a gente for pro Brasil, a gente procura um psicólogo, psiquiatra, sei lá, mas a gente dá um jeito, você não precisa ter medo porque eu tô aqui." Só que assim, não era algo que o Ricardo poderia fazer, sabe? Porque era algo dentro de mim. Assim, eram os ataques dentro de mim, então assim, não tinha assim o que ele fazer, sabe? E aí eu passei a procurar psicólogos, psiquiatras na internet. E eu parei pra pensar, eu falei, nossa, mas se eu procurar um psicólogo, ele vai me dopar de remédio e vai falar que eu tô com depressão. E se eu for um psiquiatra, ele vai falar que eu tô louca, sabe, assim? Então eu vi assim que o meu problema não tinha solução, sabe? Então assim, eu me sentia muito sozinha, assim, eu ficava muito frustrada, desesperada. Teve até um momento assim, quando a gente tava dormindo, assim, de madrugada, começou a me dar aqueles ataques de medo. E aí, sabe, assim, bateu aquele desespero. O Rick, ele era nenezinho, assim. E eu só falei assim pro Ricardo, eu falei, amor, cuida do nosso filho. E aí ele acordou meio assim e eu saí, sabe, assim, desesperada, sabe, assim, porque
Gente, era algo tão horrível, meu coração, assim, gelava, me dava dormência no corpo, vinha aquela opressão forte, assim. Era uma sensação, assim, gente, horrível, que eu não desejo, assim, nem pro meu pior inimigo, sabe? Realmente, assim, era muito ruim. E nesse dia, eu saí, assim, sem rumo. E aí o Ricardo deixou o Rick com a minha mãe, saiu pra me procurar, porque ele viu que eu tava demorando. E aí ele me achou lá no meio da rua, desesperada, chorando, sabe? Assim, eu vi assim que foi de Deus, sabe? Ele ter me achado, porque, sei lá, só Deus sabe o que poderia ter me acontecido, né? Porque eu tinha muita vontade de me matar, eu tinha muita vontade de sumir, sabe? Porque era horrível viver daquela maneira, sabe? E não era 1 ano, 2 anos, né? Foram vários anos da minha vida passando por aquela situação. Foi muito horrível. E aí, às vezes, eu ligava pro meu irmão ele já tava indo na igreja, e às vezes eu ligava pra ele e falava, Toco, ora por mim. E ele orava por mim pelo telefone, sabe? Eu sentia aquela paz de Deus, assim, naquela hora, sabe? E aí a gente mudou, passou um tempo, a gente mudou perto do meu irmão aqui em Haiti. E aí ele teve um dia que ele pegou e falou assim, vamos no Rio, tal, com o pessoal da igreja. Daí eu falei assim, não, o pessoal da igreja não quer ir não, né? Aí meu irmão ficou insistindo, não, vamos que vai ser legal, tal, o pessoal é bacana. Aí tá, e a gente acabou indo lá pro Rio. Aí chegou lá no Rio, o pessoal da igreja já pegou, se reuniu assim e falou assim, vamos estar fazendo uma oração, tal, pra começar o nosso dia, tal. E eu falei, meu Deus, esses crentes oram pra tudo, né? Aí eles fizeram a rodinha lá, tal, e eles começaram a orar. E eles falaram, Deus, abençoa o nosso dia, abençoa, sabe, todo mundo, nos livre, Senhor, de toda picada de cobra. E eu falei, meu Deus, sabe, que Deus é esse? Que nos livra até de picada de cobra, sabe? Eu fiquei assim impressionada assim com a oração dele, sabe? Porque eu não conhecia Deus assim, né? Aí tá, aí a gente pegou, foi no Rio e tal. Aí nesse dia tava a Carol, a Yuri, a Iris, a Duda, a Marcela, sabe? O pessoal da igreja. Aí o Ricardo falou assim, amor, vamos lá pro outro lado do rio? Aí tá, ele pegou, me levou lá. Aí quando chegou lá no outro lado do rio, foi a primeira vez, ou a primeira vez que eu parei pra escutar Deus. Mas Deus, assim, parecia que Deus preparou aquele momento pra mim. Que eu fui lá do outro lado do rio, aí eu subi numa pedra lá, assim. Aí a água batia mais ou menos aqui, assim, no meu pé. E tava assim, era uma água assim suja, cheia de lodo, sabe? Cheia daqueles matinhos preto e tal. E Deus falou comigo. Deus falou assim, olha para os teus pés. Na hora que eu olhei para os meus pés, eu vi aquela água suja, né? Cheia de lodo e tal, aqueles matinhos pretos. E Deus falou assim, essa é a sua vida, é a vida que você está vivendo. Aí Deus falou comigo, agora olhe lá para frente e veja a vida que eles estão vivendo. Gente, mas foi algo assim tão lindo, tão maravilhoso. Quando eu olhei lá pra frente, tava o pessoal da igreja, assim, reunido, assim, no meio do rio, brincando com o Rick, com o Brian, filho da Iris. E eles estavam, assim, no meio do rio, assim, e a luz do sol batia sobre eles. Só que, gente, não era somente a luz do sol, sabe? Era uma luz, assim, tão forte, mas algo, assim, tão lindo, gente, que parecia que todos eles estavam de brancos, sabe, assim? Era algo, assim, que eu falei, meu Deus, que coisa linda, sabe, assim? Eu fiquei realmente muito encantada. E aí eu voltei a olhar para os meus pés de novo. E eu vi aquela coisa, né, aquele lodo tudo sujo. Aí começou a querer me dar os ataques de medo ali. Aí eu falei pro Ricardo, me tira daqui, eu quero ir embora. Gente, mas foi algo assim, sugoi, acho que foi... Deus preparou aquele dia, assim, pra mim. Porque logo depois começou a chover. E aí a gente pegou e teve que ir embora, sabe? Então, assim, a gente não ficou muito tempo naquele dia no Rio, sabe? Foi algo assim muito sugoi.
E aí, conforme os dias foram passando, começou a me dar muitos ataques de medo, muitos, até na fábrica. E aí eu tinha que correr pro banheiro pra me esconder, sabe? E eu ficava lá até passar. E quando passava me dava aquele desespero e eu chorava demais, sabe? Era muito ruim, era muito difícil. E assim, e o Ricardo, assim, na época, ele não gostava assim de ser interrompido, assim, sabe? Então, assim, às vezes dava os ataques de medo bem assim, às vezes bem na hora que ele tava ocupado. E eu falava pra ele, ele falava assim, amor, eu já falei aqui pra você que você não precisa ser cabeça fraca, eu tô aqui, sabe? Só que ele falou de uma forma grosseira, assim. E aquilo, assim, me travou, sabe? Então eu passei a não contar mais pro Ricardo. E eu, por vergonha, sabe? Por estar daquele jeito. E aí eu comecei a guardar só pra mim de novo. Novamente eu comecei a sofrer assim sozinha, né? Porque eu tinha vergonha assim de contar pro Ricardo. Aí e era horrível, os dias foram passando e os ataques só piorando, só aumentando. E a vontade de me matar foi crescendo, sabe? E era horrível assim. E aí teve um dia que eu tava em casa fazendo comida. O Rick tava brincando lá na sala, pra lá e pra cá. A minha mãe tava no quarto dela, o Ricardo no outro. E aí eu fazendo a comida. E aí bem nessa hora começou a me dar os ataques de medo, né? Começou a querer me dar os ataques de medo, minha perna ficou bamba e tal. E aquela coisa, e bateu aquele desespero. E eu peguei a faca e coloquei na minha barriga. E nessa hora o Rick apareceu assim na cozinha. E ele falou, mamãe, não dói, mamãe, não dói, sabe? E o Rick tinha uns 2 anos e meio, mais ou menos. E eu falei, meu Deus, eu não quero que meu filho veja essa cena, sabe? Tipo assim, ele não merece ver isso, né? Aí eu peguei, joguei tudo assim na pia e corri pro banheiro. E me tranquei no banheiro. Porque eu realmente estava desesperada. E assim, o desespero, eu acho que é um dos piores sentimentos que uma pessoa pode ter, sabe, gente? É algo muito ruim. E aí, nesse dia, eu entrei no banheiro lá e eu fiquei no chão, assim, desesperada, sem saber o que fazer, porque eu não queria mais viver daquela maneira. Só que o Rick era a única coisa que me motivava a viver, sabe? Quando ele vinha e dava aquele sorriso. E ele era, sabe assim, era a minha razão de viver. Era o que me fortalecia, mas que realmente estava sendo muito difícil pra mim viver daquela maneira. E nesse dia, eu lá no banheiro e tal, e o Rick começou a bater a porta. Mamãe, abre porta, abre porta. E eu falei, eu não vou abrir, não vou abrir, não vou abrir. E Deus falou comigo novamente. Deus falou assim, filha, abre a porta, ele precisa de você. E eu falei, Deus, eu não quero abrir a porta, eu não quero que meu filho me veja dessa maneira. E Deus falou assim, filha, abre a porta. Gente, mas foi algo assim de Deus, foi algo assim muito sugoi, porque eu realmente eu tava desesperada. E eu abri a porta. E no que eu abri a porta, assim, gente, foi algo assim muito sugoi, porque o Rick, ele entrou no banheiro e ele não falou uma só palavra. Ele simplesmente, ele entrou no banheiro e ele me abraçou. E na hora que ele me abraçou, aquela imagem do rio, dos irmãos da igreja, aquela luz sobre eles, veio no meu coração, veio na minha mente e me trouxe uma paz naquele momento, trouxe assim um refrigério naquele momento. Eu senti assim uma paz, o Henrique me abraçando, assim, sabe? E foi algo assim, realmente assim, muito sugoi, foi algo de Deus. E aí passou um tempo e depois que eu me recuperei assim, eu mandei e-mail pro Kio, pro meu irmão. Eu falei assim, Touco, me leva na igreja, porque eu tô precisando de uma ajuda espiritual. E assim, e o meu irmão falou assim, ai, lógico que eu levo. E aí chegou no domingo, ele me levou na igreja.
Só que assim, eu tinha decidido, sabe, no meio do caminho, eu falei assim, Deus, é 880. Porque a minha única esperança é o Senhor. Ou o Senhor faz algo na minha vida, ou eu vou fazer. Porque, gente, tava muito difícil de viver daquela maneira. E aí eu fui pra igreja e você querendo ou não, quando você entra na igreja, você sente aquela paz, sabe? Você sente a presença de Deus, assim, aquela coisa assim, sabe? E quando eu entrei, sabe, gente, eu falei, uau, sabe, assim. E aí as meninas todas assim me abraçando, sabe? Falando, lembra de você lá do Rio e tal. Todas simpáticas. Começou o louvor, aqueles louvores lindos. E aí o pastor, ele falava pra gente estar orando, né, tudo. E aí teve uma hora que o pastor, ele olhou assim pra mim, apontou o dedo e falou assim, Jesus te ama. Daí, tipo assim, eu olhei pro lado, assim, tipo assim, não deve estar falando comigo, né? E ele falou assim, Jesus te ama, sabe? Tipo assim, e eu falei, eu? Tipo assim, eu, né? Como Deus pode me amar, sendo que Deus nem me conhece, né? E o pastor falou, Jesus te ama. Gente, eu comecei a chorar, porque assim, eu jamais ia imaginar que Deus me conhecia, que Deus me amava, sabe, assim... Eu achava que Deus nem ligava pra mim, né? E aí começou o culto e tal, e a oração, tudo. Aí o pastor falava, ore, peça pra Deus o que você veio buscar, porque nada é impossível pra Deus. E aquilo que eu tinha era algo muito impossível pra mim. Tipo, eu achava que era muito impossível de ninguém fazer algo, sabe, assim. Aí comecei, aí eu só conseguia falar assim, Deus me cura, né? Aí teve uma hora assim, começou a vir aqueles ataques de medo, querer me dar ataque de medo ali na igreja. E eu falei assim, Deus, aqui na igreja não, sabe assim, é minha única esperança. E começou assim, minhas pernas a ficar bamba. E eu abri meu olho assim, sabe, desesperada, querendo sair correndo, sabe, da igreja. Mas na hora que eu abri meu olho, gente, foi algo assim, sobrenatural de Deus, assim. Foi algo assim, muito sugoi. Que eu vi, assim, todos os irmãos, assim, de mão dadas, orando, clamando, sabe? Tipo uma corrente de oração, mas eles estavam clamando, assim, fortemente, sabe? Gente, foi uma coisa, assim, mais linda, assim. Gente, algo muito sugoi, muito lindo. E aquilo me fortaleceu. E eu falei assim, não, se eu vim até aqui, eu vou ficar até o final, né? E eu voltei a fechar os meus olhos, meu irmão abraçado comigo, orando por mim. E eu comecei a falar assim, Deus me cura desse medo, me cura disso, Deus me cura. E aí o pastor perguntou quem queria aceitar Jesus. E eu falei assim, eu quero tudo de Deus. Se for pra Deus me curar, eu quero tudo, sabe, de Deus, assim. E eu falei, eu quero aceitar Jesus no meu coração, né? E eu fui lá na frente, fiz a oração de aceitar Jesus no meu coração. Gente, eu posso dizer pra vocês que eu naquele dia eu aceitei Jesus no meu coração. E aceitar Jesus, gente, é a melhor coisa que você pode fazer na sua vida. É aceitar Deus por morar no seu coração, onde Ele vai morar no seu coração, onde vai fazer morada no seu coração, onde vai transformar a sua vida, onde Ele não vai deixar você em nenhum momento da sua vida sozinho. Sabe assim, é maravilhoso você aceitar Jesus com uma simples oração, porque o inimigo, ele invade o seu coração, ele invade a sua vida, a sua mente, ele só vai querer te destruir, te deixar para baixo. Agora Jesus não, ele bate a porta do seu coração, ele pergunta se você quer aceitar ele no seu coração, sabe? Deus, ele é gentil. Nossa, e eu posso dizer para vocês que no momento que eu aceitei Jesus, eu fui curada, gente. Tipo assim, foi algo assim muito lindo que Deus fez na minha vida, porque parecia que eu tava flutuando, sabe? Assim, de tanta pressão acho que tava na minha vida, que Deus foi lá e arrancou tudo. E naquele dia, assim, gente, parecia que tava flutuando no meio da igreja, assim, porque realmente, assim,
foi muito sugoi, assim, não foi fácil passar uns 16 anos da minha vida com isso, né? Com esses ataques. Foi muito difícil, todos os momentos. E não era pra mim estar aqui hoje, se não fosse Deus, né? E é por isso que eu glorifico o nome do Senhor, né? Porque nada é impossível. Eu creio, gente, que nada é impossível para Deus. Assim como Deus fez o impossível na minha vida, Ele pode fazer o impossível se tornar possível na sua vida também, porque nada é impossível para Deus. Deus, Ele é maravilhoso e Deus, Ele quer te curar, Deus quer te restaurar também. Deus, Ele, assim, sem palavras para dizer o amor de Deus. E Jesus, Ele te ama muito e a sua vida é muito preciosa para Deus. Amém? Era isso. Esse foi um dos testemunhos da minha vida, né? De um grande milagre que Deus fez na minha vida. E assim, eu agradeço todos os dias da minha vida por Ele ter me restaurado, por Ele ter me salvado, porque não era para mim estar aqui hoje, né? Se não fosse Deus. Deus, Ele realmente, Ele é maravilhoso. Deus, Ele vai curando. Deus, Ele vai restaurando, vai consertando os nossos defeitos aqui e ali no tempo certo, na hora certa, né? Quando nós deixamos, né? Porque Deus, Ele não nos força a nada, né? Deus, Ele entende cada dificuldade nossa, né? Ele se preocupa em todos os momentos das nossas vidas, né? Porque lutas nós vamos ter, mas é diferente quando Jesus está com a gente, Ele vai na frente, né? Para nos dar as vitórias, né? Assim, realmente Deus, Ele é maravilhoso. E nunca se esqueça que a sua vida é preciosa para Deus e Jesus, Ele te ama muito. Amém? Fiquem com Deus e obrigada por terem escutado.